A empresa que a gente baseou para fazer ela foi a Enclave. Bem, a nossa primeira saída são os empreendimentos. Os produtos são os apartamentos e os serviços à vendas. O processo de transformação é a mudança de material. Muda a posse ou a propriedade. Os recursos transformados são os apartamentos e os bens em geral. E os recursos de transformação são os corredores. A Enclave, ela transforma materiais. Quanto às características, na estocalidade, os apartamentos têm alta estocalidade e as vendas têm baixa estocalidade. A simultaneidade dos apartamentos é baixa e das vendas é alta. A intensidade de integração dos apartamentos é baixa, pois os clientes não interagem na sua maioria com a construção. E das vendas são altas, pois existe a integração do corretor com o cliente. A objetivação na avaliação é baixa do apartamento, pois não ocorre no momento de uso dos apartamentos, e alta contém a avaliação logo após o serviço de vendas. A linha de frente e retaguarda, quanto aos apartamentos de padronização, a padronização é alta e das vendas é média. Da variabilidade dos apartamentos, a variabilidade é alta e das vendas a variabilidade também é alta. A incerteza dos apartamentos tem baixa incerteza e das vendas alta incerteza. O controle quanto aos apartamentos, autocontrole e autocontrole das vendas também. Eficiência dos apartamentos e nas vendas. Quanto à análise da concorrência, os principais competidores são as outras construtoras, como a Brasal, a Vilela Carvalho, Tecna e a Real. Os fornecedores mais críticos são os fornecedores de aço e concreto. Os produtos substitutos são os outros empreendimentos. Os clientes mais críticos são os clientes mais exigentes e as entrantes potenciais é a robotização da construção. A estratégia genérica diferencia ou baixo custo. Então, alto padrão nos empreendimentos. Mercado amplo ou nicho. São os habitantes do DF. Observações. Empreendimentos destinam-se aos habitantes do DF. Critério da produção. O critério de qualidade é a mais alta dos empreendimentos do DF. Critério de rapidez, considerando a produção de prédios mais rápidas que as demais. Critério de fiabilidade, com garantia de alto padrão. Flexibilidade, de acordo com a situação. Critério de custo, mais caros que a concorrência. Análise dos critérios. Ganhador de pedido, qualidade. Qualificador de pedido, entrega na data e no alto padrão. Tipo de sistema ou produto é um produto, impacto em volume e variedade, quantidade. Agora eu vou falar sobre a nossa segunda saída, que são os treinamentos. O produto são os cursos e o serviço é aplicação de ensino. O processo de transformação é a mudança de informação, de posse. Os recursos transformados são a informação de dados e os recursos de transformação são os aplicadores e instrutores. Os treinamentos, eles transformam informações. As características, nós podemos colocar a estocabilidade como baixa, pois os treinamentos são ao vivo, não são ao vivo. Simultaneidade alta, pois os treinamentos são usados ao vivo. Alta interação aluno-instrutor. Alta avaliação rápida. Agora, a linha de frente e retaguarda. A padronização é alta, a variabilidade também é alta e a incerteza é baixa. O controle é alto e a eficiência também é alta. Na concorrência, temos a concorrência de escolas técnicas. Os fornecedores mais críticos são os professores e os instrutores. Os clientes mais críticos são os alunos. E as entrantes potenciais são inteligência artificial promovendo o curso. Estratégia genérica. A diferenciação ou baixo custo. Rapidez no treinamento. Mercado amplo ou nicho. Os custos são feitos para os funcionários. Critérios de competição. Competitivos para a produção. Qualidade nos treinamentos maior.
treinamentos relativamente rápidos, certificação garantida, flexível de acordo com o treinamento, pouco mais caro que a concorrência e disponibiliza o critério, análise de critérios, rapidez e confiabilidade. Aplicação de ensino, como o tipo de produto, e impacto em volume e variedade de especialização. Agora, a nossa terceira saída, nós temos a manutenção. A descrição, nós podemos colocar o produto, como sendo os reparos e os consertos, e os serviços com aplicação de manutenção. O processo de transformação são os consumidores, transformação de estado psicológico. Os recursos transformados são os consertos e os reparos. E os recursos de transformação são os profissionais especializados, como engenheiros e mestres. Eles transformam os consumidores, porque servem para reparos dos apartamentos adquiridos pelos consumidores. As características de estocabilidade são baixas, pois a manutenção não é estocável, simultaneidade alta, intensidade de interação alta, objetivação na avaliação também é alta. Como linha de frente, a gente pode colocar a padronização como sendo alta, variabilidade alta, incerteza alta, controle alto e eficiência também alto. Análise da concorrência. Outras empresas de manutenção são os principais competidores. Os fornecedores mais críticos são os profissionais de manutenção. Clientes mais críticos, a manutenção do problema. E entre as potenciais são a robotização de manutenção. Estratégia genérica. Diferenciação ou baixo custo. Rapidez na manutenção. Mercado amplo lixo. Os clientes da Implab. Critérios competitivos da produção. Serviço bem prestado, resolução rápida. Serviço tende a ser confiável, bem flexível, custo baixo. E o ganhador de pedido é a rapidez, qualificador de pedido. Boa noite, queridos tutores e professores. Boa noite, professora Renata. Boa noite, Gabriela. Bom, vamos lá. A minha empresa é a Implave, e nós temos algumas saídas aqui. No caso, são empreendimentos, que são os próprios apartamentos. Temos os treinamentos feitos pelos colaboradores da Implave e a manutenção, que é um serviço de garantia oferecido pela empresa. Bom, quando a gente fala de um tipo de arranjo físico ou layout para os empreendimentos, podemos considerar que é um arranjo físico posicional, visto que são processos que seguem etapas programadas. O empreendimento ele é construído depois de várias etapas. Podemos pular as etapas, visto que um prédio não pode ser feito sem uma fundação, sem uma contenção e por aí vai. Quando nós falamos de treinamentos, podemos considerar que é um arranjo físico de processo, porque são etapas que dependem uma das outras. Ou seja, um treinamento geralmente depende um do outro, tem níveis para que isso aconteça. E quando falamos da manutenção, é um arranjo físico de processo, porque tem pouca variedade, são contínuos e as etapas às vezes dependem uma das outras. São serviços de conserto que podem depender uns dos outros. Bom, vamos lá. Agora, quando a gente fala da descrição de rede de operações, bom, quando a gente fala dos empreendimentos, a principal rede de fornecedores são os fornecedores de concreto, aço e madeira, né, que são disponíveis, são essenciais para uma obra. Temos uma lógica verticalizada porque a concentração da empresa é centralizar os processos. Uma lógica de localização próxima do cliente, porque as obras são feitas em Brasília e os clientes são majoritariamente daqui. E o dimensionamento da capacidade é uma demanda seguida da vontade do cliente. Geralmente, as obras são lançadas quando há muita demanda dos clientes. Bom, os treinamentos os fornecedores são os próprios colaboradores, os instrutores da Implave. Ela é verticalizada porque a Implave controla e centraliza esses processos e é próxima do aluno, geralmente nos canteiros de obra. Bom, esse treinamento ele é antecipado de uma demanda, porque quando os alunos e funcionários precisam de treinamento, os instrutores já estão lá para fazê-lo. Bom, os fornecedores da manutenção geralmente são os próprios colaboradores que trabalham lá. E essa é uma lógica verticalizada, porque tem a empresa como a detentora da manutenção. E é uma lógica próxima do cliente, geralmente dentro dos apartamentos que necessitam de manutenção. E é uma demanda antecipada, visto que os
próprios funcionários já estão ali dentro, concentrados ali, justamente para quando haja essa demanda, eles consigam trabalhar. E nas tecnologias de processamento, temos que, para os empreendimentos, nós temos muita tecnologia de processamento de materiais, visto que são utilizadas muitas máquinas, como cremalheiras, betoneiras, peneiras elétricas, enfim, são diversas máquinas utilizadas que processam esses materiais. Bom, para os treinamentos, temos uma tecnologia de processamento das informações, visto que as informações são repassadas por meio de tecnologia, seja notebook, PowerPoints e por aí vai. E nas manutenções, temos uma tecnologia também de processamento de materiais, porque nos consertos são usados materiais que são transformados por meio de as próprias betoneiras, multímetros, amperímetros, testes de interfone e por aí vai. E, por fim, os postos de trabalho, quando a gente fala de um empreendimento, o posto de trabalho geralmente é o canteiro de obras, que é o local que fica mais próximo ali daquele empreendimento. E a sua abordagem do projeto tem onde os colaboradores trabalham de um horário de 7 a 5, com uma hora de almoço, podendo haver hora extra quando a demanda é necessária. Quando, por exemplo, rola uma concretagem que é muito demorada, pode haver uma hora extra e a pressão é sempre grande. O local de trabalho para os treinamentos, geralmente são salas de escritório, onde tem um ambiente tranquilo, onde a gente tem uma tranquilidade ali imperando. Os colaboradores podem trabalhar de horário remoto, de forma remota ou presencial, a depender da necessidade. E, por fim, a manutenção. Geralmente, o local de trabalho são os apartamentos com problemas e o ambiente geralmente é de pressão, né? Os clientes pressionam para que aquele problema seja resolvido. Isso não é muito legal para quem está executando o trabalho. E esses trabalhadores, eles têm um regime de ser um trabalho presencial, porque geralmente não dá para resolver os problemas por meio de algo remoto, e trabalham de 7 a 5. Bom, esse é o nosso trabalho.